vamos para mais um vídeo de reflexão devocional. Desejo a vocês um dia abençoado pelo nosso eterno Deus. Em nome do Senhor Jesus, né? Que Ele abençoe o dia de vocês, que através desse devocional venha acrescentar mais vida, mais força, né? Para a vida de vocês, trazendo orientação, direcionamento, para que vocês possam conduzir a vida de vocês baseado na palavra de Deus, né? Então, como os nossos vídeos são de devocionais, né? Onde eu leio a palavra, fazemos um comentário, tiramos um momento, né? Para estar perto de Deus, né? Tiramos um momento para dedicar, né? A palavra de Deus. Eu falo para vocês, façam uma oração antes do vídeo, peça que o Espírito Santo abra o coração de vocês, né? Abra o coração de vocês para que venha ministrar a mensagem de Deus, né? Que Deus quer trazer para vocês através dessa palavra. Após o vídeo, faça outra oração agradecendo, né, por esse momento, que o Senhor abra muitas portas na vida de vocês, para que vocês venham conseguir estar sempre fazendo devocional de vocês, né? Eu posto 2 vídeos por semana, mas enquanto isso, nesses intervalos eu estou estudando, eu estou fazendo meu devocional todos os dias. Aí no canal tem mais de 20 vídeos, dá para vocês pegar e selecionar os vídeos, fazer o devocional de vocês, né? Gente, é muito importante. Vai fazer uma diferença muito grande na vida espiritual de vocês, tá bom? E eu tô aqui gravando esses vídeos para inspirar vocês a estar fazendo esse momento, a estar tendo esse momento com Deus. Hoje eu tô gravando aqui no escritório, pode acontecer de ter alguns barulhinhos, né? Eu ainda estou um pouco gripada, né? Minha voz ainda, minha garganta ainda não tá 100%, mas vou acabar tossindo em alguns momentos, mas não vou me distrair não, né? Então, hoje nós vamos ler o capítulo 20 de Mateus, e o capítulo anterior foi o capítulo 19. Capítulo 19, a gente falou sobre a travessia do Senhor, né, pelo Rio Jordão. Falamos acerca da questão do divórcio, né, que os escribas, os fariseus, perguntavam para Jesus, né, se era lícito, né, o homem repudiar a sua mulher, e o Senhor Jesus dá aquela explicação maravilhosa, né, que fala assim que não é, o divórcio não é aquilo que Deus tinha, que Deus queria e quer para nós, né, mas que aí eles falam que no princípio, e o Senhor Jesus fala que no princípio Deus criou o homem e a mulher, né, para ser uma só carne, para que não tivesse separação. Porém, aí eles perguntam para o Senhor Jesus por que então Moisés abre essa, como se diz, dá essa abertura, né, da carta de divórcio. E aí o Senhor Jesus responde para eles que era por causa da dureza do coração do homem, né? Porque o homem com coração duro estava fazendo com que as mulheres sofressem, né? Repudiando as mulheres. E aí faz essa lei, Moisés cria essa lei. Para quê? Para que as mulheres não ficassem desamparadas, né? Para não ficassem como aquela propriedade sem dono, né? E fazendo com que elas acabassem ficando abandonada, em estado de miséria, chegando até a se prostituírem. Então, a carta de divórcio é uma legislação, uma lei para que as mulheres não ficassem jogadas, né? Porque ali ia conter o porquê que ela foi divorciada, e porque ela foi repudiada, né? E porque naquela época, por qualquer motivo, né? Tinha 2 rabinos que era, acho que é Eliel e Shammai. É isso mesmo, Shammai e Eliel. Shammai, ele acreditava que o divórcio deveria ser concedido somente no caso de infidelidade, né? Então, era uma escola também, né? Que esses rabinos abriram.
E nessas escolas tinham essas teorias, né? E o Rabino Eliel acreditava que a lei de Moisés permitia o divórcio praticamente por qualquer motivo. E eram dois conceitos, né, assim, diversos, em cima de uma questão, né, que era a questão do divórcio. Só que o Senhor Jesus não apoia nenhuma e nem outra, né, porque realmente não era a vontade de Deus que o divórcio acontecesse. Coloca o divórcio como uma tragédia, né? E aí o que acontece? Mas era para quê? Para que as mulheres não ficassem à mercê, né, vulneráveis, né, da sorte do mundo. E o Senhor Deus mostra para nós, mulheres, que Ele ama as mulheres, né? Tanto que deu entendimento para Moisés criar essa lei. E agora, e também depois, vamos fechar essa parte aí, fala também dos eunucos, né? Das pessoas que escolheram não se casar, dos homens, né? Mulheres também que escolheram não se casar. Mas aqui enfatiza muito sobre eunuco ser homem, né? Porque tinha os eunucos que eram homens castrados, tinha os eunucos, mas era castrado por causa do império, do rei, de alguns imperadores, de alguns reis que faziam isso, né? Isso com os homens para que eles pudessem cuidar dos haréns, né, deles e não ter o perigo, né, de ter relação com as concubinas. E teve também os que se fizeram eunucos, né, que escolheram não se casar por não ter interesse, né, em casamento, não ter interesse em relação sexual. E teve aqueles que se fizeram eunucos também por esse mesmo motivo, né, de não ter interesse e dedicaram as suas vidas, né, para o reino de Deus, né, para viver para Deus. Não está errado, não está errado, né? O Senhor Jesus fala que não está errado, e quem puder entender isso entendam. Quem puder compreender isso, compreendam. Mas nem todos estavam aptos para aceitar esse conceito, né? Então, mas que existiam essas pessoas assim, existem hoje, até hoje existem, né? Pessoas assim que não se dão em casamento. Me faz lembrar daquele dos essênios, né? Do grupo religioso dos essênios, que não se davam em casamento também, não. Eram homens separados que não se casavam, que iam viver nas montanhas, né? E vamos também para o próximo título, que é quando o Senhor Jesus abençoa as criancinhas. É uma característica do Senhor Jesus, né? De ser amável, de ser cuidadoso para com as crianças, né? Tanto que os discípulos tentam impedir que as crianças cheguem até Jesus, e ele fala que não, deixe vir até eles as criancinhas, porque delas pertence o reino dos céus. Fala do jovem rico também, né? Que ele tinha um dilema, né? Apesar dele cumprir toda a lei, dele cumprir todos os mandamentos, ele tinha um conflito dentro dele, né? E aí o Senhor Jesus toca naquilo que era o que estava atrapalhando, que era o amor ao dinheiro, às coisas materiais, porque ele era um jovem rico. E o Senhor Jesus fala para ele vender tudo, né, que ele tem, doar aos pobres e seguir ele. E ele, muito triste, prefere não seguir Jesus, né? Ou seja, o amor dele estava mais nas coisas materiais. E aqui no próximo título fala do perigo das riquezas, né? Que o Senhor Jesus não condena o dinheiro, a riqueza, ele só fala que o perigo está naquilo que a gente coloca o nosso coração. E temos que ter cuidado, né? Aquilo onde nós colocamos o nosso coração, porque na verdade o nosso coração tem que estar em Deus. E quebra outro conceito também, né? Essa parte aqui, porque naquela época eles acreditavam que os fariseus, né? Os judeus daquela época acreditavam que se a pessoa era rica, né? Era uma pessoa próspera, ela tinha aprovação de Deus.
se não eram ricas, se era uma pessoa miserável, ou seja, ela não tinha aprovação de Deus. Então, tendo a aprovação de Deus, eles achavam que a porta do céu estaria aberta para eles, e é quando o Senhor Jesus, né, fala que não é bem desse jeito, né? Tô falando aqui com as minhas palavras, mas a consciência, né, que ele traz para nós é essa, que não é a riqueza que vai fazer com que nós entramos no reino do céu, mas sim aonde o nosso coração está. E aonde o nosso coração tem que estar? Nas coisas de Deus, né? Em fazer, em obedecer ao Pai, né? É isso que vai fazer com que nós alcancemos a graça, né? A graça de Deus. Não é questão da gente alcançar a graça, porque a graça já é nos dada, mas sim a questão de nós alegrarmos o coração de Deus, né? São ensinamentos, né? Direcionamentos que o Senhor Jesus dá para que facilitemos mais a nossa compreensão para as coisas do céu, deixando as coisas terrenas. Se logo o nosso coração está depositado naquilo que é de Deus, nas coisas de Deus, com certeza os direcionamentos de Deus, a ordem que o Senhor Deus vai nos dar, né, que o Senhor Jesus vai nos dar, vai ser mais fácil de nós entendermos, né, de nós procurar fazer a vontade de Deus. Vamos lá? Então, para o capítulo 20. É um capítulo pequeno, ele vai do versículo 1 até o versículo 34. E o primeiro título é A Parábola dos Trabalhadores. Aqui, ó, no capítulo 19, o Senhor Jesus encerra falando sobre, no versículo 30 fala, porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. Então, vamos dar uma esclarecida melhor agora, dando continuidade aqui no capítulo 20. A partir do versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajuntado os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, percebeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhe, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. E ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário de cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondeu e disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não combinastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me
é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiro e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui na remete, o Senhor Jesus está falando que o reino do céu, né, se assemelha a um dono de uma casa, o dono de uma plantação, né? E esse dono da plantação contado aqui nessa parábola representa Deus, né? E aí aquele proprietário, ele pega e assalaria trabalhadores para trabalhar para ele na plantação, né? Para fazer a colheita da plantação. E o que acontece? É como Deus, né, chama os seus trabalhadores, os seus servos para vir servir a ele. E aí, o que acontece? Muitos vindo e trabalhando há muito tempo, trabalhando, estando muito tempo, né, servindo a Deus, estando muito tempo na graça, eles acham que eles são mais merecedores do que aqueles que estão chegando por último, né? E é quando se enganam. Assim, eu fico assim, porque quando eu tô falando isso aqui, eu vou lembrando de muitas coisas que eu vejo assim na igreja, né? Que a gente pensa, como que a gente é infantil de pensar por ter tantos anos de batizado ou tantos anos congregando, né? De estar na igreja, a gente achar que a gente é mais do que aqueles que estão chegando, né? Por último, porque sempre tem gente chegando, gente saindo, né? E aí chega aqueles novatos na igreja e a pessoa chega tupetuda, achando que é mais, né? Lógico que também tem os que vão abraçar, tem aqueles que vão cuidar, mas tem aqueles também que acham que por eles estar tanto tempo na igreja, acham que eles têm mais direito, né? São mais santos que os outros, né? E esse texto aqui arremete muito isso, né? Então, assim, eu vou lendo, assim, eu vou lembrando, né? E eu tentar fazer a minha reflexão que eu tenho desse texto é sobre isso, né? Que o Senhor fala, assim, não interessa a pessoa achar assim, porque às vezes acontece de um novato, né? De um novo batizado ser mais abençoado do que outros que estão lá há 30, há 20 anos, há 40 anos. E acaba sendo assim mais abençoados esses que estão chegando agora, e eles começam a achar que Deus é injusto com eles, né? Mas assim, aquilo ali é favor de Deus, não interessa o que a gente está achando. Não interessa que a gente está achando que Deus é injusto. A vontade dele é essa. Essa é a vontade dele. Se ele quer presentear, se ele quer agradar, né? Porque ele se alegrou, ele conhece o coração de cada um, né? E assim, aí às vezes eles pegam e ficam, às vezes, perguntando para Deus, né? E o Senhor fala, e aqui o Senhor da vinha fala, né? O que ele prometeu quando ele chamou para trabalhar? O Senhor Jesus, o Senhor Jesus nos promete a vida eterna, não é verdade? Tanto para mim que tá lá, que eu tenho mais de 20 anos de batizada, né? Tenho bem mais de 20 anos de batizada. Então, assim, ele me prometeu a vida eterna. Da mesma forma que ele me prometeu a vida eterna para mim que tá lá há mais de 20 anos, ele prometeu a vida eterna para aquele que batizou semana passada. É o mesmo pagamento, é a mesma proposta, né? É o mesmo salário. Então, assim, aí eu vou pegar e vou querer achar que eu vou receber mais, né? Porque eu tô mais tempo. Como que tá sendo a minha produtividade, né? No reino dos céus, pro reino dos céus. Sendo que às vezes aquele que acabou de chegar está produzindo mais frutos do Espírito Santo, sendo que aquele que acabou de chegar está trabalhando para o reino de Deus com mais paixão, com mais cuidado, com mais excelência do que eu que estou lá mais de
de 20 anos, né? Então, assim, o Senhor Deus, ele é soberano, ele é bom e ele faz do que é dele o que ele quiser, ele dá o favor dele para quem ele quiser, o quanto ele quiser, da forma que ele quiser, né? E aqui fala, né? Olha só, no versículo 13: mas o proprietário responde e disse a um deles, porque eles começam a questionar, às vezes até nós fazemos isso, nós questionamos a Deus, né? Por que ele tá mais sendo abençoado que eu? Acabou de chegar, né? Às vezes até um cargo que ele ganha na igreja, né? Porque, gente, isso aí é favor de Deus. Talvez é porque ele vai ser uma ferramenta para ele permanecer na graça. Deus sabe, Deus conhece o coração de cada um, o mais profundo do nosso sentimento. Não interessa, Deus sabe, a obra dele, né? Ele é o proprietário, né? E nós só temos que aceitar, e porque da mesma forma que ele prometeu para nós, ele prometeu a vida eterna para aqueles que acabaram de chegar, né? E aí fala aqui, né? Aí o proprietário responde, diz a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste contigo um denário, né? Que foi combinado um salário, uma recompensa, né? Um prêmio. Aí 14: toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Olha a explicação, né? Porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. É aquela parte. Os escolhidos são aqueles que realmente têm amor naquilo que está fazendo, né? Faz as coisas para Deus com mais excelência, com mais cuidado. Essa é a recompensa que nós temos, né? Lógico, se nós temos mais amor, se nós temos mais cuidado, com certeza o favor de Deus vai nos alcançar mais rápido. O favor de Deus vai vir em abundância nas nossas vidas. As bênçãos de Deus, né, virão em abundância. Vamos raciocinar nisso, vamos pensar nisso, vamos compreender isso e vamos cobrar menos, porque Deus, ele não nos deve nada. Nós que devemos tudo a ele, né? Não temos que estar cobrando nada de Deus, né? Pelo contrário, nós temos que ser gratos todos os dias pelo bem que Deus nos faz. Vamos para o próximo título, a partir do versículo 17, tá? Jesus ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e a caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenaram à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Que o Senhor Jesus já está falando que ele vai ser entregue, vai ser julgado pelos escribas, vai ser condenado pelos fariseus, principais sacerdotes e escribas, e eles vão entregar o Senhor Jesus para os gentios, né? Que logo a gente vai entender que são os romanos, né? E lá ele vai ser escarnecido, ele vai ser açoitado, vai ser crucificado, morto, mas ao terceiro dia ele ressurgirá. Essa é a revelação que ele estava trazendo, ele já estava avisando, né? Já estava avisando os discípulos. O próximo título é o pedido da mãe de Tiago e João, a partir do versículo 20. Gente, acompanha com a Bíblia de vocês, tá? Para trazer mais verdade, mais propriedade, para vocês ir acompanhando aí, porque se eu errar, se eu falhar aqui, não vai cortar o raciocínio de vocês. Isso, o devocional vai ficar mais excelente, com mais excelência, com mais cuidado, com mais, né? Cuidado, para agradar mais a Deus e para vocês entenderem melhor a palavra de Deus.
Então se achegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita, o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhe disse: bebereis o meu cálice, mas assentar-se-á à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que a maioria, que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que a mãe de Tiago e João, ela chega, né, querendo ganhar vantagem, né? Pede para o Senhor Jesus colocar os filhos delas, né, quando ele se assentar no trono, porque eles ainda acreditavam naquele Messias que viria para fazer justiça, né? O Messias guerreiro, porque eles estavam muito acostumados, né, com Davi, né, com aquelas lutas, aquelas batalhas de conquista, né? Davi, Moisés, Josué, aquelas lutas, aquelas guerras, achavam que o Messias viria para tirar o poder de Roma, né, da nação de Israel, né? E não era assim. O Senhor Jesus, ele veio para além. Esse Messias, né, que veio, né, que é o Senhor Jesus, ele veio para ir além. Ele falava do reino, ele não falava de um reino terreno, ele falava do reino celestial. E ela acreditava, né? Ela remetia muito a essa parte, né? Dessas conquistas, o qual Davi conquistou e colocavam os seus braços direitos, né? Aqueles que conquistaram, que lutaram com ele, para ter honras, né? E aí o Senhor Jesus fala para ela assim, que não sabe o que pede, que ela não sabia o que ela estava pedindo, né? Que na verdade, eles não estavam. Aí o Senhor Jesus pergunta assim: vocês estão preparados para beber o cálice que eu estou para beber? E eles falam que sim, né? Realmente eles beberam o cálice, porque eles foram, né, no decorrer da história, né, vão contar, vai ser falado o que acontece, né, com João, com Tiago, né? Eles são assassinados por amor ao Evangelho, né? Mas na verdade, quando o Senhor Jesus fosse beber o cálice, né, que era o cálice amargo da crucificação, quem estaria do lado dele, à direita e à esquerda, né, lá na crucificação, foram os dois ladrões, né? E tanto que na crucificação do Senhor Jesus, a maioria dos seus discípulos o abandonou. Ou seja, eles não estavam preparados para beber aquele cálice naquele momento, né, da crucificação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus sabia disso, o Senhor sabia o que estava no coração de cada um, mas ele preparou cada um deles, né, para entender qual era o real significado da vinda dele aqui na terra, né, que era trazer o evangelho, né, as boas novas, né, do Pai, do reino, né, as boas notícias do reino. E aí mais na frente eles vão entender isso, né? E aí o que acontece nesse diálogo aqui? Que os 10 discípulos, vendo aquilo, né? Que a mãe dele, de João e Tiago, tentando chegar na frente, tirar vantagem, se revoltam, né, contra os dois. E aí o Senhor Jesus fala para eles, né, aqui no versículo, chama eles e fala para eles assim, ó, no versículo 25: sabeis que os governadores dos povos dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles.
não é assim entre vós. O Senhor falou que não tinha maioral ali, não tinha nem menor e nem maior. Se quisesse ser maior, era que aquele que servisse, servisse mais, né? Aqui, ó, se quiser se tornar grande entre vós, será esse o que vos sirva. Aí no 27, o que, esse aqui já é o versículo 26. Agora o 27, a quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo. Ou seja, o Senhor falou que para ser maior, para ser grande, tem que servir. Porque ele, o Filho do homem, o Senhor, o Messias, ele não veio para ser servido, ele veio para servir e para dar a vida em resgate de muitos, né? E aí vem o significado da morte do Senhor Jesus, né? Ele veio para nos salvar. Aqui, o próximo título é a cura dos 2 cegos de Jericó e é o último, né? Para finaliza o capítulo 20, a partir do versículo 29. Vamos lá. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão os acompanhava. E eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, então, tive que dar uma pausa aqui, mas vamos lá, vamos dar continuidade. A cura dos 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, a partir do versículo 29. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão os acompanhava. E eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tentando ouvir que Jesus passava, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que queres que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Então, olha, quando o Senhor Jesus saindo eles, né, de Jericó, a multidão foi seguindo, né, o Senhor Jesus, né, o acompanhavam, né, e aí na beira do caminho tinha 2 cegos, e ali eles chamavam, né, gritavam, né, tentando ouvir o Senhor Jesus, começaram a clamar. Quando eles falam Senhor, filho de Davi, é um reconhecimento que o Senhor Jesus era o Messias esperado, né? Eles reconheciam, eles adoravam, eles reconheciam que o Senhor Jesus era o Senhor deles. Filho de Davi, eles reconheciam que Jesus era o Messias, né? Que estavam esperando. E aí eles falavam, tenha compaixão de nós. E a multidão repreendia eles, e aí eles gritavam cada vez mais alto. E aí o Senhor Jesus, né, com compaixão, compadecido, conduído, né, Jesus pegou e pergunta para eles, né, o que queres que eu lhe faça? O Senhor Jesus sabia o que eles queriam, mas ele queria ouvir eles falar. E aí eles falam, né, e abrem as nossas vistas, né, e aí os nossos olhos, né, e imediatamente o Senhor Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram as vistas e eles seguiram o Senhor Jesus. Eles não desistiram do milagre deles. Por mais que a multidão falava que não, e repreendiam eles, não queriam ajudar eles, mas mais alto eles gritavam. E é isso que a gente tem que fazer quando a gente está mais provado. Quanto maior as provas estiver vindo, quanto maior tiver a tormenta tentando nos cobrir, mais clame a Deus, mais busque a Deus, mais clame ao Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus se compadeça da nossa petição, do nosso clamor, que clamemos a Ele, porque realmente Ele nos ouve, assim como Ele ouviu os cegos,
Assim como esses cegos se esforçaram, o Senhor Jesus sabe o que nós precisamos. Ele sabe o desejo do nosso coração, mas Ele quer ouvir de nós, Ele quer que nós pronunciemos, Ele quer que nós falamos as nossas necessidades, porque assim nós estamos demonstrando a nossa dependência nele, o nosso reconhecimento. Senhor Jesus, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, compadece-te de mim, compaixão de mim, entende? Clame ao Senhor, peça a misericórdia do Senhor e Ele vai te ouvir, Ele vai te atender, né? Aquilo que você mais almeja, o que eles mais almejavam era enxergar, e de gratidão eles seguiram o Senhor Jesus. E assim essa foi a minha reflexão. Gente, não vamos desistir daquilo que nós queremos alcançar em Deus, né? Não estou falando de coisas materiais, não. Eu estou falando de graça, de favor de Deus, de comunhão, de intimidade com o Senhor Jesus. Que sejamos amigos dele, né? Que busquemos servi-lo conforme ele requer de nós, né? Tentar seguir as pisadas do Senhor Jesus. É isso que ele quer de nós, né? Que sejamos servos, né? Excelentes, esforçados. Nós sabemos que nós não vamos ser perfeitos, que vai ter os momentos de fraqueza, que nós vamos ter os momentos de desânimos, né? Mas não se esqueçam, clame ao Senhor Jesus e Ele vai te dar a vitória, Ele vai te trazer o refrigério, tá? E essa aqui é a minha reflexão do capítulo 20, né? O nosso devocional concluído, mais um. Eu tô muito feliz de estar podendo estar aqui fazendo esses devocionais com vocês. Espero ter conseguido trazer um pouco de conhecimento, né, para a vida de vocês e através desses vídeos da palavra do Senhor que o Senhor tem ministrado, que venha trazer edificação para a vida de vocês, venha trazer refrigério. É essa a intenção dos vídeos, é que vocês estejam mais próximos do Senhor e vocês busquem ter o momento de vocês de leitura da palavra, de oração, o devocional diário de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. O próximo capítulo é o 21, né? Peço a Deus que abençoe vocês, orem por mim e que o Senhor também me dê força para estar aqui fazendo esses vídeos para vocês, que não é fácil. Essa semana eu enfrentei gripe, rouquidão, né? Eu acabei até colocando um pouco atrasada, me atrasando os dias, mas de estar colocando, de estar postando, mas está aqui. Estou cumprindo o meu trato com o Senhor e fiquem todo mundo com Deus. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.